Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor seja contigo. Nós vamos iniciar mais uma aula sobre as alianças de Deus e eu espero que Deus te abençoe, que a sua vida seja edificada com essa aula. Então vamos lá? Salmo 111, versículo 5, é o salmo escolhido aqui, o tema, né? Nosso tema, que ele diz na parte B: lembrar-se-á sempre da sua aliança. Nós estudamos a aliança adâmica, noética, abraâmica, que apagou, mas a mosaica, e agora nós vamos ver a aliança davídica, e depois a nova aliança. Aqui é só um resumo, então deixa eu colocar tudo aqui. Nós falamos da aliança, deixa eu pegar aqui. Aqui, nós falamos da aliança de Gênesis, onde era uma aliança condicional, houve a desobediência, a aliança foi quebrada, o homem cai, porém ali há uma promessa que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. Nós falamos sobre isso, os irmãos, né, várias vezes. Falamos aqui também da aliança noética, o símbolo da aliança é o arco-íris, é incondicional, é uma aliança de preservação da humanidade para que se cumprisse a promessa da semente da mulher. Falamos aqui da aliança abraâmica, uma aliança dual, a parte condicional ali com Israel, né, que era a circuncisão, o símbolo, e também tem a parte incondicional, que é a promessa do herdeiro que abençoaria todas as nações. O descendente que abençoa todas as nações é o Messias, é Cristo, falamos sobre ela. E falamos na aula passada sobre a aliança mosaica, né? A aliança mosaica, ela também é condicional, ela traz a salvação pela lei, então salvação por obras, ela fala sobre isso. E ela traz bênçãos e maldições, promessas de bênçãos e maldições. Aqui o símbolo da aliança foi o sangue aspergido, né, sobre as pessoas. Nós falamos na aula passada da aliança mosaica, que Deus, né, as pessoas ouviram a voz de Deus, viram ali a glória de Deus no Monte Sinai. Deus falou os 10 mandamentos, as pessoas tremeram, voz de trovão, né? Trabalhamos em cima disso. Tem aqui os versículos que falam sobre a aliança. Lembrando que esse tema não é uma construção teológica, não é algo inventado, né? Não é uma teoria, está escrito a palavra aliança: eis que faço contigo aliança, estabeleço a minha aliança. Talvez na sua Bíblia esteja como concerto, são sinônimos, ou como pacto, né? Então, Êxodo 6, Êxodo 19, Êxodo 24, fala, todos esses capítulos trabalham a aliança mosaica. Nós vamos na aula passada. Se você não viu, retorne na aula passada. Tem lá no meu canal, tem no WhatsApp da igreja. Falamos que a aliança mosaica é uma aliança com Israel. Com quem? Com Israel. O símbolo era o sangue que foi aspergido sobre o povo. Essa aliança é condicional, contém bênçãos e maldição. Bênção para quem obedece, maldições para quem desobedece. Falamos dos 10 mandamentos, né, rapidamente. Falamos aqui a Arca da Aliança. Por que a Arca da Aliança, né? Porque vem dessa aliança mosaica. E eu falei que o nosso objetivo aqui nesse curso, nessa escola bíblica dominical, era conseguir saber as alianças. Isso nós estamos aprendendo, quais são as alianças. E através delas interpretar a Bíblia, né? E através das alianças você mapear a Bíblia. Em Gênesis, a aliança ali, a queda, Abraão, a promessa do Messias, né? Moisés, a lei. Você começa a conseguir o enredo bíblico, a história da Bíblia. Fica mais fácil de você lembrar. E nós falamos com relação à interpretação, nós demos o exemplo do texto de Deuteronômio, os irmãos lembram? O que foi falado aqui? Que naquele texto de bênçãos e maldições, na aliança mosaica, que é com quem? Com Israel. Você não pode pegar esse texto e transportar dizendo que é promessa para a igreja. Daí você está
confundindo as alianças, está misturando as coisas. Então a importância das alianças para você interpretar um texto bíblico de maneira correta, porque você pode se equivocar e um texto, uma promessa para determinada aliança, uma maldição para determinada aliança, você aplicar para você, para a igreja, aplicar de maneira errônea. Então essa é a importância de você saber as alianças. Nós vamos entrar na aliança davídica. Lógico, aqui é só uma ilustração, um desenho, né, do rei Davi assentado no trono. Ele é considerado um dos maiores reis de Israel, né? E só para situarmos na história, quando Deus levanta Moisés, ele tira o povo do Egito, os sinais, as pragas. Eles ficam no deserto ali onde é feito a aliança mosaica, onde é dado as tábuas da lei. Então eles ficam ali 40 anos caminhando no deserto. Através de Josué, o povo de Israel agora conquista Canaã. Eles entram na terra prometida que mana leite e mel, conforme Deus havia prometido a eles. Havia prometido a Abraão que eles voltariam para essa terra, né, que os seus descendentes ficariam 400 anos escravos no Egito e voltariam para essa terra. Se cumpre aqui na conquista de Canaã com Josué. Depois vem o período dos juízes. As pessoas entram na terra, Israel entra na terra, e Deus vai levantando um líder aqui e ali para orientar espiritualmente o povo, que o povo sempre se desvia, cai em idolatria. Nesse livro de Juízes, o povo de Israel tem altos e baixos. A Bíblia diz que cada um fazia o que parecia reto ao seu coração. Veja bem que as pessoas fazem isso hoje, né? Cada um faz o que acha reto ao seu coração. Não importa o que está escrito, não importa a opinião de alguém mais sábio. Importa o que a pessoa sente, o que está no coração dela. Isso é errado, né? Tocar a vida dessa maneira. A Bíblia reprova. Depois no livro de Juízes, né, a nação em decadência espiritual, as pessoas começam a olhar as nações vizinhas e ver que eles têm rei. E eles pedem um rei para Deus. E Deus levanta Saul. Saul, ele a princípio obedece a Deus, é abençoado. Depois ele começa a se desviar, começa a ficar soberbo. E Deus levanta um rei segundo o seu coração. Paulo, pregando, ele conta essa história no livro de Atos. Atos capítulo 13, versículo 22. Acompanhe na sua Bíblia, ele diz assim: e quando esse foi retirado, Saul, levantou-lhes como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então, Deus levanta um rei segundo o seu coração, segundo aquilo que ele queria, né? Que esse rei ele agisse. E nós chegamos aqui na aliança davídica. O texto áureo é o capítulo 7, tá? É o capítulo 7, versículo 11. Mas eu vou ler aqui todo o capítulo. O capítulo 7 diz assim: sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Nesse momento, não havia templo. Então eles adoravam numa tenda, onde eles colocaram a arca. Versículo 3, acompanhe na sua Bíblia. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está ao seu coração, porque o Senhor é contigo. Olha o que o profeta falou. Sabe, não, você é rei, né? Deus te abençoou, o Senhor é contigo. Mas ali não era a palavra do rei, era a palavra do profeta. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel no Egito, até o dia de hoje, mas tenho andado em tendas, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei, acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edifiqueis uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirá Davi. O que Deus está falando aqui, até aqui? Ele está falando assim: olha, por acaso eu habito em casa?
né? A minha glória preenche o céu e terra. A minha presença, eu sou o Deus onipresente, eu estou em todo lugar. O universo não é suficiente para conter a minha presença. Eu fiz o universo em mim. Não é que Deus fez o universo e entrou dentro dele, ele fez o universo nele, a Bíblia diz. Então, que casa que Deus pode habitar? Ele fala, e eu não andei em tenda, eu não sempre estive convosco, né, na saída do deserto, no deserto, eu não sempre andei em tenda. Por que vocês querem fazer? Por que vocês querem fazer uma casa? Porventura eu pedi isso? Alguma vez eu pedi para alguém fazer uma casa? E você vê a cabeça do homem, né? Nós sempre queremos prender Deus. Deus está só na igreja. Deus só está na igreja batista. Olha, Deus dá, se você não for para a igreja, Deus não te abençoa. Nós temos essa noção de Deus errada, né? E Deus falando isso pro profeta Natan, do desejo de Davi. Aí o versículo 7. Aliás, versículo 8. Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade se aflijam como antes, desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Meus irmãos, olha que bonito. Deus começa a falar com o profeta, para ele falar para Davi. Fala para Davi que não é ele que vai me fazer casa, é eu que vou fazer uma casa para ele. Olha que maravilha. Olha que Deus tremendo. Você pensa fazer algo para Deus e Deus que faz para você. Nós pensamos em fazer algo para Deus, é Ele que faz algo por nós, tudo por nós. Então ele fala, você está querendo me fazer uma casa, é eu que vou te fazer a casa. Olha o versículo 12. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Olha o descendente de novo. Que procederá de ti, estabelecerei o seu reino, e este edificará uma casa ao meu nome, estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filho de homem, mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retidão de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Diante de ti, do teu trono, será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras, conforme toda essa visão, assim falou Natan a Davi. Depois você lê Davi glorificando a Deus, é muito bonito, é muito interessante. E é interessante que tem uma dualidade aqui também, porque acontece que vem Salomão e edifica uma casa para Deus, mas o trono dele não dura para sempre, como é a profecia. É alguém que edifica uma casa e que o seu trono é estabelecido para sempre. Ele senta no trono para sempre. Então não acontece isso com nenhum filho de Davi. E aqui não tem a palavra aliança, os irmãos observaram? Você prestou atenção? Não está escrita aliança. E como que você está falando que é aliança? Vamos ver? Olha aqui no Salmo, abra sua Bíblia no Salmo 89, versículo 2, diz assim: Pois disse eu, a benignidade está para sempre, a tua fidelidade, tu a confirmarás no céu, dizendo, fiz aliança com o meu escolhido, e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade, e firmarei o teu trono de geração em geração. Salmo 89 fala da aliança. Fala que esse texto, essa passagem, capítulo 7 de 2 Samuel, é uma aliança que foi feita com Davi. Olha Isaías 55, versículo 3. Inclina os ouvidos e vinde a mim, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Olha que interessante, falando também, mencionando a aliança davídica, né?
Essa aliança perpétua, provavelmente a nova aliança, tá? Vamos passar aqui. E quando, né, aquele versículo que nós lemos, quando os seus dias forem completos e vier dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, a qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Quem é o filho de Davi? Que o reino é estabelecido para sempre. Quem que é esse filho de Davi? Os irmãos lembram? Descendente da mulher, descendente de Abraão. Lembra disso? Agora, descendente de Davi. Quem que é? Essas alianças, essas promessas, é com a mesma pessoa. Quem é o filho de Davi? Leia na sua Bíblia Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É ele mesmo. Jesus é o Messias, é o descendente da mulher, é o descendente de Abraão. Nós já trabalhamos sobre isso. E é também o descendente de Davi. É ele que veio para se assentar no trono de Davi. É ele que vai reinar para sempre, que já reina para sempre. Louvado seja Deus. E vamos continuar entendendo isso. Existe, né, se for estudar teologia sistemática, há um campo ali que é estudar os ofícios do Messias, os ofícios de Cristo, né? O que é o ofício? É uma função que o Messias ou que Cristo, né, ele assume em determinado tempo. Então não está relacionado à questão da divindade, né, da questão de Deus. Está relacionado à missão do Messias aqui na Terra. E por isso que ele foi ungido, né? Ele foi ungido para essas missões. Então se entende historicamente que são 3 as funções do Messias, né? A função de profeta, Jesus era profeta, o Messias é profeta. Tem várias profecias que apontam que o Messias seria profeta, que ele seria sacerdote, tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, lá em Hebreus, e que ele seria rei, né? Então, esses são os ofícios do Messias, e eles estão interligados um com o outro, e eles não entram em conflito. Vamos estudar aqui o ofício de rei. Então, Jesus ele desempenha o papel de rei. As escrituras, elas evidenciam, né, que Cristo é rei e que o ofício do Messias era de rei. Então, primeiro, o Salmo 45, 6. Deixa eu abrir aqui. Salmo. Abre na sua Bíblia, acompanhe também, 45, 6. Diz assim: O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. O teu trono, ó Deus, é para sempre. Olha o versículo 7. Amarás a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Abra agora a tua Bíblia em Hebreus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Apesar que está na tela, tá? O autor de Hebreus, ele fala sobre essa passagem do Salmo 45. Então abra agora na carta aos Hebreus. Não se sabe quem escreveu o livro de Hebreus, né? Alguns entendem que foi Lucas, outros entendem que foi Paulo, alguns acham que é um outro escritor, mas não importa. Mas olha o que é dito no capítulo 1. Ele cita então em Hebreus esse salmo, capítulo 1 de Hebreus, versículo 8. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Mas acerca do Filho, acerca de Jesus, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Então, o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala que o Salmo 45, versículo 6, está falando do Messias. E fala que o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade, cetro é o cetro do teu reino. Amarás a justiça e odiaste a iniquidade, por isso o teu Deus
te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Então ele está falando que esse salmo está falando do reino do Messias. Jesus também ele afirma que se assentaria no trono. Então acompanhe em Mateus 19, 28. Eu vou ler aqui na tela. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então Jesus fala que ele vai se assentar no trono. Nesse trono que é o trono prometido a Davi do reino eterno. Então Jesus ele afirma o reino dele também em Mateus 13, 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos que ajuntarão do seu reino, o reino é dele, né? Todos os escândalos e os que praticam iniquidade. Então, aqui eu quero tomar muito cuidado para te explicar, porque há um debate em cima disso, né? Em que tempo é realizado esse ofício de Cristo ser rei, né? Qual foi o tempo que isso acontece? Alguns entendem que foi no passado. E aqui é uma heresia, porque alguns teólogos liberais que falam, não, na verdade Cristo só achava que era rei, mas ele nunca foi rei. Então essa visão que o reino de Cristo é uma invenção, foi no passado, estava só na mente de Jesus, é uma heresia, tá? Outros entendem que o reino era exclusivo do futuro. Essa é uma visão chamada dispensacionalista. Talvez seja a visão mais comum hoje das pessoas, até da nossa igreja, entendem isso. Que Jesus ele ofereceu o reino para Israel, Israel recusa o reino e por isso foi adiado o reino para o futuro. Essa é a visão do dispensacionalista clássico, né? Ou seja, ele não reina sobre o mundo, né? Ele não se assentou ainda no trono de Davi. Existe também a visão da teologia da aliança, que Jesus ele está reinando, mas é um reino espiritual, que as promessas todas do reino de Jesus são tudo promessas espirituais, né? Existe também essa visão. E por que há essa confusão toda, né? Porque, num sentido, Cristo ele reina sobre o universo. Né? Se você lá lê João 1,3, que a carta de João, né? Capítulo 1,3, que tudo subsiste por ele, que tudo acontece por ele, ele está reinando no universo, né? Colossenses 1,17, deixa eu abrir aqui Colossenses, eu deixei preparado. Olha Colossenses capítulo 1, versículo 13, desculpa. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, de certa maneira, Jesus ele reina no universo. Em outro sentido, o reino de Deus também já está presente na igreja. Então, como isso? Em Colossenses 1, versículo 18, diz assim: ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Aqui quando fala que ele é a cabeça da igreja, esse termo cabeça é o termo de governo, é falando do seu reino. Né? No capítulo 1 de Colossenses, versículo 13, fala que ele libertou, que ele nos libertou, isso no passado, do império das trevas, e no passado ele nos transportou para o reino do seu Filho. Então esse reino, ele já está acontecendo. Agora essa confusão toda é porque qual que é o entendimento do trono de Davi? Aonde que é esse trono? Aonde que é esse trono? Em Jerusalém? Alguns entendem que lá em Jerusalém é esse trono. O que a Bíblia fala sobre isso? Então, para entendermos essa confusão, se o reino é no futuro ou se o reino já está acontecendo agora, nós vamos ler o livro de Atos, no capítulo 2, versículo 30. Vamos ler a partir do 22, eu acho melhor. Diz assim, Pedro está pregando,
E ele fala o seguinte: varões israelitas, versículo 22, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mão de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi. Então ele está falando aqui, ó, que Jesus morreu por desígnio de Deus, e que Deus o ressuscitou, para que se cumprisse o que disse Davi. Olha o que Davi diz, que a morte não podia sustentar. Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração, a minha língua exultou, além disso também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o meu santo veja a corrupção. Então, Davi está falando, não deixará minha alma na morte, mas Davi morreu. Não deixará o meu santo verá a corrupção, eu não vou ver a corrupção, mas o túmulo de Davi está aí. Porque não deixará versículo 28, fizeste-me conhecer os caminhos de Davi, os caminhos da vida, encheste-me de alegria a tua presença. Daí olha que Pedro vai explicar, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até o dia de hoje. Sendo, pois, profeta, Davi é profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isso, se referiu à ressurreição de Cristo. Então, falando, ele sendo profeta e sabendo que seu descendente se assentaria no trono, quando ele diz que ele não viria a corrupção, ele está profetizando sobre a ressurreição de Cristo. Olha como Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz a exegese, ele faz a interpretação do texto bíblico. Versículo 31. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou, de todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrada aos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor aqui no sentido de rei, né? Então, acho que para ficar mais claro, o versículo 30, sendo, pois, profeta, sabendo que Deus havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo. Então, meus irmãos, Pedro está falando que o trono de Davi é no céu. Tá entendendo? O trono de Davi não é em Jerusalém. O trono de Davi é no céu. E na ascensão de Cristo é quando Jesus se assenta no trono de Davi. O que é ascensão? É quando Jesus é assunto ao céu. Está no capítulo 1 do livro de Atos, a partir do versículo 6. Jesus é assunto ao céu. Nesse momento, ele se senta no trono de Davi. Então, tudo isso é textual, né? Você pode ler, não é interpretativo. Não é uma questão de, eu acho, não. O Pedro, ele fala, né, que o descendente de Davi é Cristo, é ele que se assentaria no trono. Esse trono é a direita de Deus. Onde que é a direita de Deus? Não é Deus, não está em Jerusalém, esse trono é no céu. Jesus já está reinando no trono de Davi. Então veja bem, a confusão é porque esse reino tem duas etapas, né? Em Mateus 13, nas parábolas do reino, ele fala que a primeira etapa, o reino é semelhante a um grão de mostarda, é pequeno, é difícil de ver, de perceber, ele é semelhante ao fermento, não se vê influência,
Ele é semelhante a um pescador que pega peixes bom e ruim. Ele é semelhante, né, tem ainda imperfeições. Ele é semelhante a um semeador que vai semear, só que só um quarto do terreno é bom. E tem uma segunda etapa, né? A árvore de mostarda que todos vêm querendo ficar nela, o pão totalmente levedado, os peixes que é separado, aquilo que é ruim é lançado fora, que é a segunda etapa. Então parece que a primeira etapa ela já começa com Cristo. E a segunda etapa, que é a sua plenitude, ela vem na segunda vinda de Cristo. Então essa que é a confusão. No entanto, o reino de Cristo, ele é completo no futuro. Então, se você lê Filipenses 2:9, não vou ler aqui agora, mas depois você pode ler. Bom, vou ler. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus e Pai. Então ainda não é todo o joelho que se dobrou. Isso vai se cumprir no futuro. Em Mateus 24 e 25, fala que ele se assentará no trono do seu reino. Em Atos 14, Paulo fala que importa com muito sofrimento entrar no reino. Então, no futuro, o reino será completado na segunda vinda de Cristo. Portanto, em um sentido geral, Cristo ele reina sobre todo o universo, sustentando e controlando todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas o reino de Deus está presente já, e Cristo reina sobre a sua igreja. Mas haverá um tempo futuro em que o seu reino será completamente estabelecido e Cristo completamente exaltado. É a famosa teologia do já e ainda não. Então Cristo, meus irmãos, já reina. Ele está sentado à destra de Deus. Ele reina, ele se assentou sobre... Esse é o trono de Davi prometido. Ele já é rei, nós já fazemos parte do seu reino. Mas só percebe quem faz parte do reino de Cristo, que ele está reinando. E no futuro, quando ele vier na sua glória, na sua segunda vinda, esse reino será pleno. Então, essa é a aula de hoje, demorou um pouco mais, e na aula que vem nós daremos mais detalhe. Deus te abençoe.